Olá, meus amigos, como estão vocês? Bem, hoje eu vou lhes contar a história de Rustin Parr. How long have you lived in the woods, Mr. Parr? All my life. How did you kill the children, Mr. Parr? With knives. Mr. Parr, were you alone in the killings? Yes. Mr. Parr, how did you get the children into the woods? Promised and things. What kind of things, Mr. Parr? Candy. Did you kill other children that we don't know about, Mr. Parr? No. Over here, Mr. Parr. Mr. Parr, why those 7 children? That's what the voices told me. Mr. Parr, the writings on the wall in your house, what do they mean? What were the writings on the wall, Mr. Parr? Did you write those? Did you write on the walls? No. Um ermitão que vivia na floresta de Blair, acusado e sentenciado por matar várias crianças, e a sua alegação foi que uma voz lhe mandava fazer tudo aquilo. Hoje nós vamos conhecer a história do Sr. Parr. A história do Sr. Parr se destaca muito mais do que a bruxa de Blair, pois haviam gravações desde ele na cadeia, teve fotografias de sua morte, mas Rustin Parr nasceu em 1903 no condado de Frederick e viveu com seus pais até 1913. Quando seus pais faleceram, então ele não tinha mais com quem ficar e ele resolveu ir até Burkittsville, a antiga Blair, onde os seus tios o acolheram. Aqui é Burkittsville, a antiga Blair. É uma cidade pequena e calma de Maryland, parecida com qualquer cidade pequena. No entanto, seu tio era um homem violento e abusava do garoto. Mas, apesar de tudo, o ensinou carpintaria, coisa que Parr praticou pelo resto de sua vida, pois ele nunca estudou e nunca pensou em seguir outro caminho. Apesar de tudo, ele gostava do vilarejo, tinha uma floresta ao redor, lugar onde ele gostava de dar as suas caminhadas. Mochila nas costas, estamos prontos. A gente vai subir o quê? Até o barracão, a cabana? Nossa! Mas Rustin tinha algo diferente, ele gostava de se isolar no meio da mata. Ele ficava lá e raramente vinha na cidade, ele ficava ou na casa do seu tio ou ficava isolado na mata. Mas na sua vida adulta, os seus tios morreram e ele resolveu se isolar mais. Em cima da montanha, no meio da mata, perto de um riacho, ele construiu a sua cabana ou a sua casa, onde morou pelo resto da vida. A sua casa tinha o total de 4 pisos, e a lenha e a madeira que ele usou para construir a casa, ele retirou da própria floresta. Apesar das pessoas não verem muito, os relatos sobre ele eram relativamente positivos. Um homem quieto, que fumava muito cachimbo, calado e muito isolado, mas também muito amistoso. Em vez em quando os moradores ali de Burkittsville o encontravam pela floresta. Ele fazia suas caminhadas, além de colher frutos, entre outras coisas, para o seu sustento. E também muita lenha que ele cortava para os dias frios do inverno. Mas quando ele chegou na casa dos 30 anos, foi a partir daí que as coisas começaram a ficar sombrias. Certa noite, Parr relata ter visto uma mulher usando um manto negro e andando pela floresta. Ele chegou a achar que poderia ser uma falsa impressão, poderia ser alguém que estava caçando por ali. Mas a figura da mulher começou a aparecer de vez em quando para ele. E ele já estava acreditando na presença daquela velha senhora de manto negro. De tanto ver aquela senhora passando na floresta, ele resolveu se aproximar dela. E quando ele chegou perto,
aquela imagem daquela senhora desapareceu na escuridão. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar mais tensas. Ele começou a ouvir a voz daquela velha senhora. E ela falava algo muito esquisito e tinha uma voz horrível. E ela tinha uma voz de velha e falava algo que ele não conseguia compreender do que se tratava. Mas logo ele começou a entender o que a velha senhora falava. E ela mandava ele fazer coisas aparentemente bobas. E quando ele estava dormindo, ele se acordava e via aquela velha senhora de manto negro atrás da porta, olhando ele pela janela. Ela estava o perseguindo. Mas os barulhos da floresta começaram a ficar muito estranhos. E toda vez que ele ia na janela, à noite a velha senhora estava rondando a sua casa. Logo ele notou que se ele fizesse o que ela mandava, ela deixava ele em paz e sumia por alguns dias. Logo ela começou a aparecer no seu quarto. E ela ficava repetindo coisas, falando coisas, mandando e dando ordem para ele. E ela só se acalmava quando ele cumpria as ordens. E um detalhe importante é que ele falava que ela não tinha rosto. Dava pra ver que era uma mas e o mulher. rosto dela? Era uma coisa estranha. Mas em novembro de 1940 que as coisas começaram a ficar feias. Ele não via mais a mulher. Mas a voz dela não saía mais de dentro da sua cabeça. Mas logo a voz começou a ordenar ele que ele fosse até a cidade e capturasse as primeiras 2 crianças que ele encontrasse pela vila. E ela continuou pedindo e pedindo e pedindo, tanto que ele capturou 8 crianças, sendo uma delas o menino Kyle Brody, o único sobrevivente. O que ele fez foi levar as crianças para o subsolo de 2 em 2. Ele fazia uma olhar para a parede. Sério? Aí ele matava a outra. Depois, quando acabava com essa, ele tirava a outra da parede e matava também. Kyle disse que foi obrigado a ficar de costas em um canto da parede. Ele tinha os braços amarrados e o par ia matando as crianças enquanto ele ficava de costas para a parede. O garoto disse que ouvia os gritos e às vezes ele olhava e via o homem estripando as crianças. Ele retirava os seus órgãos internos e fazia símbolos. No ano de 1941, o homem, o Rusty, foi até um mercado de Burkittsville e repetiu em voz alta: "Finalmente eu acabei." No outono ou no inverno de 1940, algumas crianças pequenas começaram a desaparecer e ninguém sabia nada sobre o motivo dos desaparecimentos. Mais tarde ele falou que aquela voz mandou ele fazer isso, contar que ele havia acabado, e era o único jeito daquela voz ir embora. Finalmente um dia o Sr. Parr veio ao mercado e disse: "Finalmente terminei." E o que quis dizer com isso? Mas os moradores acharam isso muito suspeito e foram até a polícia. A polícia se dirigiu até a casa de Rusty. Bem, eu acho que ninguém soube de cara, mas a polícia foi até a montanha e ela revistou a casa dele e encontrou os corpos de 7 crianças da área. Mas quando a polícia chegou lá, ela percebeu que havia algo errado. Não é verdade? É verdade, né? Ela percebeu que havia algo errado e resolveu cavar no porão. Lá ela encontraria os restos das crianças. E o que a polícia achou mais cabuloso foi que nas paredes haviam muitas marcas de mão de crianças e muitas escritas em uma língua antiga das bruxas. Mas agora vamos falar do garoto que sobreviveu, o Kyle Brody. Há muitas teorias, como a que Kyle era o menino que falava, que era a voz dele que mandava o Rusty fazer tudo aquilo. Algo extremamente bizarro de se pensar,
até porque o próprio Kyle, na sua adolescência, depois que ele escapou do Rustin, ele ficou louco e foi internado em um manicômio psiquiátrico e acabou falecendo neste manicômio. Outro fato curioso é que o Rustin Parr, ele pegou as crianças aleatórias, ele não conhecia nenhuma daquelas crianças. Mas o engraçado é que o Kyle Brody conhecia cada uma delas, como se ele a tivesse as escolhido. Há registro também que o Kyle, ele além de conhecer essas crianças, ele tinha alguns desafetos com elas. Ele havia brigado com algumas delas. Eventualmente se leva a questão também se ele tinha problema com aquelas crianças, porque somente ele sobreviveu e as outras morreram. A vida de Kyle Brody foi extremamente perturbada e em 1971, no manicômio psiquiátrico, ele cometeu suicídio. E estaria aí o fim do ciclo da história da Bruxa de Blair. Não há nenhuma entrevista com o Kyle, apenas tem esta imagem gravada dele, um pequeno trechinho, que deve estar passando agora aí para vocês. Parece mais um maluco no hospício, mas não. Ele riscando os papéis ali, ele fazia escrita nas línguas trânsitos e fluvi, duas línguas usadas por bruxas na Idade Média. O Kyle sabia escrever direitinho aquele idioma e o engraçado é que são as mesmas escritas que estavam lá na casa do Sr. Rustin Parr. Algo curioso do Rustin é que ele ficava gritando pelas paredes Never Given, algo que ninguém conseguiu decifrar o porquê ele gritava isso. Existem várias teorias, como a parte ritualista da bruxa e tudo mais. Se você não acompanhou os meus vídeos antigos que eu explico sobre a Bruxa de Blair, está aqui em cima no card, você pode assistir em seguida. E há aqueles que acreditam nos rituais, na bruxaria, acreditam que realmente foi a Bruxa de Blair que apareceu para Rustin, e outros são mais céticos, falando que não. Ele provavelmente, devido aos abusos na infância, tudo que Rustin passou, mesmo sendo uma pessoa dócil, ele era esquizofrênico e tinha ataques de lucidez, aonde ele acarretava em ele fazer tudo isso que ele fez, matar essas crianças e tudo mais. E há uma teoria também sobre Kyle Brody e Rustin Parr, que os dois eram grandes amigos, se davam muito bem, e como o Sr. Parr tinha problemas de esquizofrenia, o Rustin se aproveitava disso, ordenando ele a pegar as suas vítimas, aquelas crianças que ele não gostava, e trazer lá para o mato, executar aquelas crianças enquanto o Rustin fazia as escritas e todo o resto. Há algumas pessoas que dizem também que não havia bruxa nenhuma, que era o próprio Rustin Parr, que lia muito sobre bruxarias e aprendeu muitas coisas, além dele ser um psicopata. Bom, eu vou mostrar para vocês ali depois os patos que estão com muita energia ali, estão muito felizes na lagoa. Bom, mas esta era a história que eu queria contar sobre Rustin Parr e o Kyle Brody. O que você acha sobre isso? Será que realmente era uma bruxa? Ou será que era manipulação de Kyle no Sr. Parr? Ou o Sr. Parr era louco junto com Kyle? O que realmente poderia ter acontecido? Bom, eu deixo a você escrever aí nos comentários, que eu gostaria de ler o que você achou sobre essa história. Bom, vamos lá ver os patos então. Deixa eu passar aqui que tá cheio de barro. Estamos chegando ali, vamos ver eles ali.
Agora que eu tô vendo, deixa eu mostrar para vocês que eles estão lá em cima, ó. Lá tem um monte, eles saíram aqui da lagoa. Ó lá. Olha aí em cima eles. E olha eles aí na lagoa. Aqueles patos que estão lá em cima, eles estavam aqui nessa outra lagoa. Estavam ali tomando banho. Desde já, amigos, eu agradeço muito a você que me acompanhou até agora. Convido a você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like, ficarei muito feliz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!